Nós temos o coração aberto para receber essa palavra que o Senhor vai trazer para nós em nome de Jesus. Pai, aqui está teu filho. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe a busca que ele teve para chegar aqui nesse momento. Eu peço em nome de Jesus que todas as barreiras sejam quebradas, todo impedimento que tentar atrapalhar que essa palavra entre no nosso ouvido e vá até o nosso coração. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e agora nós vamos ouvir, que todos os ouvidos estejam abertos e atentos para as palavras que sairão desse altar nessa noite para os nossos corações. Eu peço que o Senhor abençoe esse homem, unja os seus lábios, Senhor, use-o de forma sobrenatural nessa noite para trazer algo que vai transformar a nossa vida. Queremos sair transformados, mudados, e o Senhor vai usar o teu filho como canal para que isso aconteça em nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha liberdade, que o Espírito Santo te use. Glória a Deus, amém. Amém, Jesus, aleluia. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou preparar aqui meu esboço. Glória. Tem aqui um reloginho. Estava preocupado com isso. Bom, eu estava pensando em botar o meu celular aqui para poder contar o horário. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, Salmo 34. Os versículos 4 ao 8. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo aí já encontrou? Glória a Deus. Salmo 34, versículo do 4 ao 8. E diz assim a palavra de Deus: Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Glória a Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse salmo foi escrito por Davi. E Davi, a maioria dos irmãos aqui conhecem um pouco da história dele, sabe que Davi foi um homem humilde, que Deus o levantou quando nem mesmo os seus próprios familiares acreditavam nele. Porque quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ele não estava ali. Mas eu creio que pelo fato de ele ser um homem muito fiel a Deus, de oração, Deus contemplou ele. Ele era um pastor de ovelhas. Entretanto, meus irmãos, quando nós somos levantados por Deus, nós sofremos muitas perseguições e Deus permite isso. No caso de Davi, aqui quando ele escreveu o Salmo 34, ele estava sendo perseguido por Saul, e naquela fuga ele acabou entrando no território dos filisteus. Ora, parece-me uma loucura hoje falando, mas quem está às vezes no sufoco, a gente ultrapassa limites e a gente não percebe que a gente está fazendo uma coisa errada. Então Davi ali, ele tinha já um histórico de lutas contra os filisteus, e ele tinha vencido o gigante Golias, aquele herói. E vejam bem, que ironia, né? Depois ele foi buscar refúgio exatamente com os filisteus. Sendo que, chegando lá, ele acabou sendo levado à presença do rei de Gat, e ele sabia que ele iria morrer. Chegando lá, aqueles servos do rei Aquis
eles falaram: rei, esse aí não é aquele, o rei de Israel? Que até chamavam ele de rei. Não é o rei de Israel? E as mulheres não cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Naquele momento, em desespero, o que o Davi fez? Se fez de maluco. Era a única maneira que ele encontrou de poder sair daquela situação. Então ele se fez de louco, e eu creio que Deus tocou no coração do rei Aquis para que tivesse misericórdia dele. Falou: poxa, esse homem é louco, já temos tantos loucos aqui no nosso território, e vocês trazem mais esse? Deixa esse homem embora. Meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui no versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando eu estava lendo, fazendo esse preparo aqui para trazer essa mensagem, eu me lembrei de Daniel. Daniel era um homem fiel a Deus, um bom administrador, não era um homem ganancioso, e o imperador Dario colocou alguns homens acima de todos os sátrapas, dos prefeitos, e um desses homens era Daniel. Como ele não roubava, ele estava ali na política, mas ele não roubava, ele começou a sofrer uma oposição, e vasculharam a vida do homem, tudo que podia, e não encontraram nada. O que eles fizeram? Bom, vamos ver se a gente encontra alguma coisa na religião dele. Ele gosta de orar, e ele ora com as janelas abertas. Vamos fazer um interdito? Eu fico imaginando assim, né? Um pouco levando pela parte jurídica. Quando a gente não tem uma prova, normalmente, o que o advogado fala? Leva uma pessoa junto contigo para servir de testemunha. Então, fizeram lá um decreto e pediram para que o rei assinasse, para que durante um mês ninguém pudesse fazer orações, somente petições ao rei. Eu acredito que o rei, os reis antigos, eles gostavam de ser comparados a deuses, né? Então fazer petição somente ao rei, eu acredito que entrou um pouco daquela soberba ali. O homem era pagão, ele não era um homem instruído na lei de Deus, e ocorreu dele cair naquela armadilha e aceitar que se fizessem um decreto para que ele assinasse. E a lei dos medos e dos persas, ela não podia ser revogada. A gente vê lá no livro de Esther, quando o rei Xerxes, ele fez um decreto, e mesmo ele sendo marido de Esther, ele não podia revogar aquilo. A única coisa que ele pôde fazer foi armar os judeus para que eles enfrentassem os seus inimigos. Então, aquele decreto foi colocado em vigor, e Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. O que eu imagino? Levaram algumas testemunhas. Tá vendo lá? Está orando. Falaram com o rei ainda tentou dar um prazo, mas eu até entendo que quando a pessoa tem uma comunhão com Deus verdadeira, pode parecer assim que houve falha, foi inábil. Por que ele não fechou as portas, né? Não foi prudente, não teve maturidade? Mas Deus gosta de pessoas ousadas. Alguém precisava se levantar contra aquilo ali. E esses homens que Deus levanta, como o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estão preocupados com a morte. Eles morrem como Marte, mas eles sabem para onde eles vão. Eu creio que foi ali o caso de Daniel. Ele continuou orando. Foram lá, fizeram a fofoca com o imperador, que era amigo dele, mas já tinha baixado o decreto, não podia fazer nada. Mandou que levasse Daniel para a cova dos leões. Os leões, diante de um ser humano, eles vão prevalecer.
O homem pode prevalecer se ele tiver uma arma de fogo, uma espada, talvez ele prevaleça. Mas ali Daniel foi colocado, ele não tinha arma nenhuma, somente as armas espirituais. Eu fico imaginando, né? A gente lê, a gente imagina, ele foi em espírito de oração e ele mesmo disse na palavra de Deus, no dia seguinte, quando o rei Dario chegou lá com voz triste, falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves de forma tão fiel, pôde te livrar? E ele, com aquela saudação de praxe da época, né, falou: ó rei, viva para sempre, o meu Deus fechou a boca dos leões, porque encontrou em mim inocência, e contra ti também eu não pequei, não fiz nenhum mal. Ali se cumpriu exatamente aquilo que está escrito no versículo 7 do Salmo 35, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Aí eu pergunto, irmãos, quantos livramentos os anjos têm nos dado? Verdade. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 33, a partir do verso 14, que se houver alguém que interceda por nós, o Senhor salva a vida. Aleluia. Diz lá a palavra de Deus. Quantos anjos, quantas manifestações de Deus, quantas pessoas aí que estão diante de nós como verdadeiros anjos, que a palavra anjo significa mensageiro. Aleluia. Mas, irmãos, eu gostaria também de falar um pouco da minha experiência com Deus. Eu tenho frequentado essa igreja aqui há pouco tempo e muitas pessoas não conhecem a minha história e o meu testemunho. Eu gostaria de falar um pouco essa noite. Há alguns anos atrás, eu fiquei muito doente. E eu sou uma pessoa que eu tenho como característica, eu não sou muito de falar das coisas que acontecem comigo. Eu sou uma pessoa muito reservada. Até se eu estiver chateado, é muito difícil a pessoa saber. Eu não deixo transparecer, né? Mas alguns anos atrás, pouco tempo atrás, eu estive muito doente. E eu me coçava muito, eu tinha manchas no corpo. Eu comecei a olhar na internet o que poderia ser aqueles sintomas. Fui a alguns médicos e os médicos me apontavam para um diagnóstico, outros me apontavam para outro, mas não estava me dando uma solução. Eu orei muito a Deus e sofri muito, chorei muito, tive madrugadas assim na presença de Deus tremendas, e aquilo serviu até para um avivamento. Às vezes a gente acha que a nossa vida está parada, falta oportunidades, né? A gente não está satisfeito, mas pode piorar. E Deus às vezes nos mostra que nós precisamos buscar a Ele. Tudo tem o seu tempo. Na vida os períodos são cíclicos. As coisas hoje acontecem e depois voltam a acontecer. Assim como existem coisas ruins, acontecem coisas boas e elas se repetem às vezes apenas com uma roupagem nova. Aleluia. Então o que aconteceu? Orando muito a Deus, pedindo muito a Deus uma misericórdia, que não fosse algo terrível como eu lia lá na internet, né? Porque a gente sempre pensa o pior, infelizmente. Então eu encontrei um médico que eu falei para ele: eu tenho esse diagnóstico aqui dessa doença, eu estou tomando esses remédios. Aí ele olhou, tal, ele me examinou e falou assim para mim: olha, realmente você está com esse problema aqui, mas os remédios que estão passando para você estão errados. Eu vou passar um remédio e você vai ficar bom. Só que ele passou o remédio e eu não sentia meu corpo, aquela melhora, que eu me coçava muito, eu sentia pontadas no meu corpo, eu via, na verdade, manchas também. E voltei 15 dias depois, falei com ele: não está melhorando. Ele falou: não está melhorando sim, é assim mesmo, vai dar certo. E assim eu continuei.